Bem, pessoal, o que não te contaram sobre o clonazepam, Rivotril, efeitos colaterais, reações adversas? Eu vou fazer de uma vez por toda esse vídeo, que é um vídeo que eu fiz grande sobre o Rivotril, clonazepam, sobre o uso, como a gente usa, como prescreve, né? E eu falo um pouquinho dos riscos, mas muita gente nos comentários colocou efeitos colaterais que eu não tinha citado com tanto detalhe por que isso acontece, e eu resolvi fazer nesse vídeo, né? Então, o que acontece? O que não te conto, né? Qualquer remédio, como o Rivotril, clonazepam, ele funciona, a gente sabe que ele funciona, por isso que é um remédio tão utilizado, tão prescrito, eu prescrevo, né? Todos os médicos do mundo inteiro prescrevem, são os remédios mais prescritos, né? Mas como qualquer droga, a gente tem que entender o funcionamento dele, entender os efeitos colaterais para vocês perceberem se aquilo funciona bem para você ou não. O ser humano é tão complexo que existe uma parcela das pessoas que ainda bem é uma minoria que tem reações adversas graves até por essas medicações, né? Então, como funciona o clonazepam, o Rivotril? Ele é um depressor do sistema nervoso central. Por isso que ele te ajuda a dormir, né? Mas existem pessoas, né, que quando tomam esses remédios inibidores do GABA, eles têm efeitos adversos intensos e às vezes mais duradouros. E todas as queixas que pouca gente sabe é que muitos pacientes sentem letargia. O que é letargia? É como se ele ficasse mais lerdo, mesmo no outro dia. O remédio ele tem aquela meia-vida ali que a ideia da gente é para usar durante a noite, né, de 6, 8 horas, mas ele tem uma meia-vida um pouquinho mais prolongada, que tem pessoas que não prejudicam e ficam bem durante o dia, e tem pessoas que se sentem, esse termo que o paciente usa, né, estou mais lerdo, estou mais lento, né? Então, um dos efeitos colaterais pouco falado que você tem que observar, se no caso, para você, isso é importante, isso te prejudica, e falar para o seu médico. Então, a letargia, a lentificação, ele pode acontecer. Dentro desse efeito, na mesma lógica, por ele ser um inibidor do sistema nervoso central, muitos pacientes têm alteração de coordenação. Então, às vezes, você começa a usar o Rivotril, o paciente, poxa, eu dormi bem, mas no outro dia eu estou com minha coordenação mais prejudicada, minha marcha está prejudicada, eu tropecei, eu caí. Por quê? Porque existem pessoas que são mais sensíveis a esse princípio ativo e o efeito colateral é duradouro. Aí o médico pode agir de várias formas, às vezes reduzindo a dose, o paciente fica bem, né? Para os dois efeitos que eu já falei até agora, né? Ou outras vezes, né? Coloca, explica o paciente, né? Teste de outra medicação que pode ajudar também. Então tem várias formas da gente contornar isso, né? Mas claro, se isso for intenso e prejudicar, o médico vai ter que tirar e pensar em outra estratégia, né? Outro efeito colateral também que pouca gente sabe, né, dele, né, é o aspecto de dependência. Vamos lá para vocês entenderem direitinho. Ah, Júlio, eu vi que vicia. Calma, vamos por partes, né? Quando a gente fala de vício, de dependência, é um remédio que ele é controlado, por isso que é receita azul, por isso que ele é considerado tarja preta, mas ele é utilizado. Então não é proibitivo você utilizar. Eu brinco com meus pacientes que são dois extremos. Um paciente que morre de medo do Rivotril, acha que tomou Rivotril vai ficar viciado e vai ficar dependente, nunca mais vai passar. E é uma minoria de pessoas que acontecem isso. Normalmente são pessoas que usam sem recomendação médica e sem entender direito como funciona e sai aumentando a dose de forma aleatória e toma por muito tempo. Quando eu utilizo meus pacientes, dificilmente eu vejo um paciente com dependência. Eles muitas vezes chegam e dizem assim, eu vou tirar um pouquinho, Júlio, eu tirei, eu reduzi a dose, eu fiz isso, e normalmente o paciente vai bem, né? Mas o que é que você tem que entender, e pouca gente sabe disso? Qualquer remédio ele tem os seus efeitos, né? E para todo mundo, se você não se controlar, se você... A mesma coisa que acontece com álcool e outras coisas que estão no seu dia a dia, né? Até as comidas calóricas, né? Os doces e tal. Se você não se controlar, entender como funciona e deixar levar, você vai ficar dependente. Então, a dose você tem que ficar atento, né? A frequência que você vai utilizar e o motivo. Porque são remédios que a gente tenta utilizar por um curto período de tempo enquanto adapta. Ah, Júlio, mas eu conheço alguém, ou eu mesmo, no meu comentário desse vídeo que eu fiz, tem um monte de gente, eu tomo minha vida inteira. Claro, vão ter pessoas que vão precisar da medicação e vão estar bem, com doses baixas. No comentário tinha muita gente assim, ah, eu já tomo há tanto tempo e estou super bem, uma dose baixa e tal. Pronto, pode conversar com o seu médico, ele vai te orientar no seu caso. Júlio, você tem paciente que às vezes usa por um tempo maior? Eu tenho também. São situações específicas. Tanto que eu explico para meus pacientes, né, que esses remédios, muitos deles são usados, às vezes, tem combinações de anticonvulsivante, ou paciente que às vezes tem aquele pródromo antes de ter convulsão, e aí ele sabe, às vezes aborta até a crise convulsiva porque toma esses remédios, por ser inibidor do sistema nervoso central. E pode até ser utilizado, não é tão utilizado, como anticonvulsivante em situações específicas, né? Outro efeito colateral que pouca gente sabe desses remédios, né,
que também dose dependente, ele pode até levar a insuficiência respiratória. Se você toma dose elevada, o paciente pode parar de respirar, ele deprime tanto o sistema nervoso central, acaba tendo efeito no tronco cerebral, o paciente para de respirar. Ah, Júlio, isso é comum? Claro que não. Isso são pessoas que tomam, às vezes até em tentativa de suicídio, muitos comprimidos, né? Ou pessoas que realmente, sem orientação médica, começam a tomar dose acima do que é permitido. Então são essas situações, mas eu explico porque cada pessoa tem sua acessibilidade. Existem pacientes, por exemplo, às vezes idosos de idade avançada, que até com doses habituais podem ter um efeito mais intenso. E aí, às vezes, você tem que trocar medicação. Júlio, já aconteceu com você? Já tive pacientes, até ambiente hospitalar. Você dá doses habituais, até pequenas de Rivotril, e ele ficou sonolento durante muito tempo e acabou tendo que suspender a medicação. Então, você tem que observar essa individualidade que pouco a gente sabe. Cada pessoa é de um jeito, né? E por mais que a gente tenha a posologia clássica que foi estudada e tal, tem pessoas que são mais sensíveis, né? E o último, e o mais importante, né, é que existe alergia. Tem pessoas que têm alergia ao princípio ativo, então o corpo entende aquilo como agente agressor, age contra o Rivotril, clozapam, como se fosse sendo atacado e dá uma atopia, dá uma alergia intensa, podendo levar essa anafilaxia até edema de glote. O paciente pode morrer porque tem alergia ao princípio ativo do Rivotril. Então é muito importante, qualquer remédio que você começa novo, observar. Começa a ter coceira, começa a ter vermelhidão pelo corpo, placas surgindo, inchaço no rosto, inchaço na língua, dificuldade respiratória. Você pode estar no processo alérgico, é caso de pré-emergência para o médico avaliar, em especial ser intenso. Se você tem contato com o seu médico, né, e for uma coisa mais leve, ele pode te prescrever remédio que você vai tomar, os antialérgicos, né, ou até corticoide, para tirar aquele efeito inflamatório que seu corpo está reagindo contra o remédio e muitas vezes vai substituir a medicação. Pode dar isso em Rivotril? Sim, você já viu, claro, algumas vezes, né? Não é dos efeitos colaterais mais comuns, mas qualquer remédio, qualquer corpo estranho que você coloca no seu corpo pode entender errado. Claro que essas pessoas muitas vezes têm alergias a vários remédios, então você já dá as orientações, explica direitinho, mas é muito individual. E quando o remédio, como o Rivotril, é tão utilizado, a gente sempre tem que orientar isso, tá bom? Espero que tenha ajudado.